Você vai ver nesta edição. Lei Orçamentária Anual de 2019 tramita no Parlamento e só deve ser votada após as eleições. E vai ver também. Economista afirma que dívida pública dos estados é o maior problema a ser enfrentado pelo futuro governante do país. O Jornal da Assembleia começa agora. Olá! O projeto de lei orçamentária anual do Estado para 2019 já está em processo de tramitação no Parlamento alagoano. A expectativa é que a votação aconteça só em dezembro. Regimentalmente, devem ser realizadas 10 sessões para o recebimento de emendas, além de uma audiência pública sobre o tema. Excepcionalmente, este ano, haverá mais uma audiência pública para a discussão do orçamento da criança e do adolescente. A Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2019 foi encaminhada à Assembleia Legislativa esta semana pelo Governo do Estado. E os parlamentares já falaram sobre as expectativas para a apreciação do projeto, que aguardará o recebimento de emendas por 10 sessões. Espero que a gente possa, a partir de uma normalidade funcional da casa, deliberar sobre a LOA, que funcionemos de forma natural, indo em recesso em período normal, para que não trave o Estado de Alagoas, que vire o ano sem um orçamento. Nós estamos ainda aqui em meados de setembro, mas espero que a casa volte a uma normalidade o quanto antes, para que a gente cumpra os nossos prazos regimentais. A deputada Jó Pereira destacou o anexo que contempla o orçamento da criança e do adolescente, fruto de uma discussão em audiência pública de autoria da parlamentar. O governo do estado, embora tenha vetado dentro da LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, que antecede a LOA, os artigos que contemplavam a necessidade de encaminhar o orçamento da criança e do adolescente, embora tenha ocorrido o veto, o governo do estado já encaminhou, reconheceu a necessidade de encaminhar já na lei orçamentária o anexo relativo ao orçamento da criança e do adolescente. Já veio nos padrões, nos moldes dos anexos apresentados no projeto da LDO, faltando apenas a impositividade do orçamento da criança e do adolescente. Isso nós vamos trabalhar porque o veto ainda está no rito de apreciação da casa, inclusive está trancando a pauta, está sendo ainda apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça. Eu espero que a gente consiga derrubar o veto, mantendo isso. O orçamento da criança e do adolescente já está para apreciação. A gente espera que ele seja impositivo. De acordo com a deputada, além da audiência pública obrigatória para discutir acerca do orçamento para 2019, será realizada uma outra audiência para discutir especificamente o orçamento da criança e do adolescente. A Comissão de Orçamento deverá fazer uma audiência pública, particularmente enquanto deputada estadual. Eu vou provocar uma audiência pública apenas para discutir o orçamento da criança e do adolescente, de maneira muito específica, muito especial, porque com a vinda do destaque do orçamento da criança e do adolescente, ficou muito mais fácil entendermos onde o Estado vai investir de maneira exclusiva nas nossas crianças e nos nossos adolescentes, se é com construção de escola, quadras poliesportivas, formação de professores. Economista afirma que dívida pública dos estados é o maior problema a ser enfrentado pelo futuro governante do país e que os eleitores devem estar atentos a candidatos que tenham propostas viáveis para reverter o montante da dívida. Para o economista e coordenador do Núcleo da Dívida Pública de Alagoas, José Menezes, um cenário econômico brasileiro e mundial difícil é o que o futuro governante do país encontrará. De acordo com ele, a dívida pública dos estados é o maior problema para o país. Porém, os candidatos à presidência não estão deixando claras as soluções para o tema. Nós temos um cenário relativamente turbulento, não só por fatores internos, mas também por fatores externos, e um deles é a própria política de juros altos que os Estados Unidos têm provocado e a própria guerra comercial que os Estados Unidos têm produzido em relação à China. Então, isso, de certa forma, já cria um cenário complicado. O que torna mais complicado ainda é que parte principal dos candidatos não tem tocado no principal problema do orçamento. Quando nós analisamos o orçamento, nós verificamos que 43% dele é para pagar a dívida pública. Então, o que nós, como Auditoria Estadual, estamos nesse momento reivindicando é que os candidatos tornem claro o que eles vão fazer com a dívida.
José Menezes diz que é importante os eleitores escolherem candidatos que esclareçam o que farão para reverter a situação da dívida pública dos estados. Vários candidatos não estão sendo honestos de dizer que quer privatizar a Previdência. Alguns estão dizendo assim, eu vou criar um sistema de capitalização. É a mesma coisa. Então, o que nós queremos, como auditoria estadual nesse momento, é tentar colocar para a população que é muito importante tomarmos conhecimento das motivações que levam parte do dinheiro público ser usado para pagar a dívida pública e, nesse momento, colocar claro que é importante apoiar candidatos que tenham como preocupação lutar pela auditoria e, principalmente, lutar pela transparência do orçamento. O economista também fala sobre os números de Alagoas e os benefícios de uma redução ainda maior na dívida pública. O Estado de Alagoas vai pagar 643 milhões de dívida para esse ano e que vai fazer uma renúncia fiscal de 770 milhões. Isso dá quase 1,4 bilhões. E eu digo, o que poderíamos fazer com esse dinheiro que não entraria ou que não sairia por causa da dívida? Com esse dinheiro, nós poderíamos abrir concurso para policiais, nós poderíamos abrir concurso para fiscais do Estado, poderíamos abrir concurso para professores, poderíamos abrir concurso para todos os servidores que passariam por concurso, que teriam uma carreira, que teriam estabilidade, que teriam direito ao exercício pleno da sua função como cidadão. Bem, o Jornal da Assembleia termina por aqui. Continue com a nossa programação e até amanhã.